Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa gravação onde eu vou responder perguntas que rolaram no grupo dos alunos do CJRM no Telegram. Quem não sabe, o CJRM é o meu treinamento fechado de JavaScript e lá a gente tem um grupo de alunos no Telegram, tá? E algumas dúvidas surgem de vez em quando lá. E se eles têm essas dúvidas, as chances de vocês de você ter essa mesma dúvida também é muito grande. Então por isso que eu resolvi fazer um vídeo sobre alguma dessas dúvidas, tá? Eu já vou começar aqui com a pergunta do Felipe, da turma de abril. Galera, sou só eu? Ou alguém também acha que HTML, CSS e React já são bem extensos para estudar? Vejam os currículos do pessoal que, além desses citados, sabem jQuery, Bootstrap, Node, Docker, TypeScript, banco de dados e etc. Aí me pergunto se um dia eu vou saber esses assuntos também, porque é coisa pra caramba e estudo apenas 2 horas ao dia, fora que tenho que rever coisas que já aprendi. Excelente dúvida, tá, Felipe? E essa dúvida ela tem muitos pontos interessantes. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Tá, show. Eu vou pegar um ponto primeiro dessa dúvida, que é o seguinte. Galera, sou só eu ou alguém também acha que HTML, CSS, JavaScript e React já são bem extensos para estudar? Cara, com essas 4 tecnologias que você citou, as pessoas fazem carreira em front-end. Então sim, é muita coisa para estudar. Por exemplo, o Diego Baena, que é aluno do CJRM, ele hoje é front-end, né, com essas 4 tecnologias, HTML, CSS, JavaScript e React, na Ambev. Um outro aluno do CJRM, Caio Fábio, ele conquistou uma vaga na Instruct como Front-End Developer. Então as pessoas fazem carreira com essas 4 tecnologias que você citou, que são utilizadas no front-end. E só para colocar todo mundo na mesma página, o que é front-end, né? Front-end é a arte de você construir aplicações que rodam no navegador do usuário. No navegador do usuário. Tá? E HTML, CSS e JavaScript, que são 3 das 4 linguagens que você citou na sua pergunta, na primeira parte dela, cara, qualquer coisa que você se proponha a fazer na web requer conhecimento dessas 3 tecnologias. Requer esse conhecimento. Ah, Roger, mas eu quero ser full stack ou eu quero ser back-end. Não importa. Mesmo você sendo back-end, você vai precisar ter conhecimento de HTML, CSS e JavaScript, porque essas 3 tecnologias são a base da web. São a base da web. Você não consegue construir nada sem elas. Tá bom? Deixa eu ver. Tá, vocês estão entrando. Se vocês tiverem alguma pergunta, galera, vão mandando aí, tá? Eu tô lendo as perguntas do pessoal do CJRM, dos meus alunos, mas se vocês tiverem, podem deixar no comentário aí também, que eu separo um tempo aqui para responder. E vamos lá, eu sempre falo dessas 4 tecnologias que você citou, que são do front-end, o que isso tem relação com o início de quem está programando? Tem relação que eu sempre falo que front-end é ideal para você começar. Por quê? Porque front-end é mais simples que o back-end, não precisa de faculdade e tem mais vagas para júnior, se comparado a back-end. O que não significa que front-end não seja complexo. Não é esse o ponto aqui, tá? Mas ele é menos complexo que back-end se a gente for comparar. Só que, mesmo assim, ele é extenso, ele é complexo e ele não é fácil, tá? Front-end é extenso, complexo e não é fácil. Se alguém te disser que é fácil, eu acho que essa pessoa vai, na minha opinião técnica, vai estar mentindo para você. Mas, né, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é perfeitamente possível, tá?
E aí, por outro lado, né, o que de significativo na sua vida veio do dia para a noite? Então, coisas importantes levam tempo para serem construídas. As suas habilidades nessas tecnologias vão levar tempo para serem construídas. Então, é normal ter esse sentimento de que o que você está construindo é extenso, é complexo, leva tempo, mas a recompensa vem. Não é fácil, mas é, sim, perfeitamente possível. Outro ponto interessante nessa dúvida. Na dúvida, foram mencionadas as seguintes tecnologias: React, jQuery, Node e TypeScript. Sabe o que essas 4 tecnologias têm em comum? Vamos ver se vocês sabem. Vocês estão me ouvindo? Respondam aí para mim. O que essas 4 tecnologias, React, jQuery, Node e TypeScript, que eu acabei de citar, o que elas têm em comum? Vocês sabem me dizer? Quando vocês vão falando aí, eu vou lendo nos comentários. Elisberto Júnior, 19. Sou seu aluno do CJM da turma de julho. Hoje sou desenvolvedor Angular. Seu curso me ajudou demais. Valeu, Elisberto. Obrigado por compartilhar. Significa muito para mim, tá? Obrigado mesmo. Nani Mello respondeu, JS. Pois é. Todas essas 4 tecnologias, React, jQuery, Node e TypeScript, elas procedem ou derivam do JavaScript. Ou seja, não é surpreendente que uma pessoa que tem uma base sólida em JavaScript seja capaz de lidar com derivações do JavaScript. Por quê? Se uma pessoa é fluente em JavaScript, fica mais fácil, mais fácil é o termo errado, tá? Mas fica mais simples aprender superset como TypeScript, lib como React, framework como Angular e Vue, ou algum runtime do ecossistema JavaScript, como Node, JS ou Deno, tá? Vamos lá. Outro ponto fundamental nessa dúvida que o Felipe teve é o seguinte. Tem um parágrafo aqui que ele disse: vejam os currículos do pessoal que, além desses citados, sabem de jQuery, Bootstrap, Node, Docker, TypeScript, banco de dados e etc. Então tá bom, olha só. Outro ponto muito importante de mencionar aqui. Vocês responderam a pergunta, né? JS Rafa, JavaScript. Jason Lemes Vieira, JavaScript. Exatamente, JS Rafa. Todas elas usam como base JavaScript. Elisberto, JavaScript. Isso aí, galera. Agora, esse ponto interessante que eu quero destacar na dúvida dele agora é o seguinte. Em um determinado momento, o Felipe diz: vejo uns currículos do pessoal. Vejo uns currículos do pessoal. Se você não é do RH, não faz sentido olhar currículo do pessoal. Olhar currículo pode ser um indicativo de que você está se comparando. Não estou falando que você está se comparando, mas pode ser um indicativo. E eu não vejo vantagem nenhuma, não consigo encontrar vantagem em se comparar aos outros. Sabe por quê? Duas coisas podem acontecer. Deixa eu só desligar uma notificação aqui, galera. Pipocou aqui. Tá me distraindo. Deixa eu desligar essa parada aqui. Show, foi. Então, olha só. Existem duas coisas que podem acontecer quando você se compara aos outros e nenhuma delas te favorece. Primeira coisa,
Você pode se sentir melhor que outros devs, e isso pode trazer a sensação que o jogo está ganho. E se você tiver a sensação que o jogo está ganho, isso pode te fazer diminuir o seu ritmo. Pode te fazer meio que... Estou tentando achar um outro termo para relaxar. Relaxar eu acho ter um termo meio pejorativo, meio forte. Mas pode te fazer diminuir o ritmo. E diminuir o ritmo porque você se sente de alguma forma melhor que outros devs vai te prejudicar. Não diminua o ritmo. Você deve ser intenso, você deve começar com pouco. Suponhamos que você estuda, cara, você está estudando, você disse aqui na sua pergunta que está estudando 2 horas ao dia. 2 horas ao dia é excelente. É excelente. Tem muita gente que quer chegar na fluência em JavaScript e conquistar a vaga que não consegue estudar 2 horas por dia. E aí, o que elas fazem? O que é o recomendado fazer, né? Você começa com 30 minutos, depois vai para 1 hora, mas você não diminui o ritmo. Você só intensifica. Porque constância é a chave, é uma das chaves de um fluente em JavaScript e de alguém que consegue conquistar uma vaga como Dev Frontend. E você se sentir melhor que outros devs pode te dar a sensação que o jogo está ganho. E isso pode te fazer diminuir a intensidade, diminuir o ritmo. Não é favorável para você. Então, mesmo que você se compare e se sinta melhor que outros devs, isso pode acontecer. E isso vai te fazer diminuir o ritmo. Joga contra você. Agora, segunda coisa pode acontecer. Você pode olhar o currículo desses devs e se sentir inferior a eles. E quando você se sente inferior a outro dev, isso pode abalar sua confiança. E se tem uma coisa que o programador ele precisa proteger, é a confiança dele. Porque se você conversar com outra pessoa e essa pessoa, as pessoas farejam medo, as pessoas farejam insegurança ou falta de confiança, isso vai jogar contra você. Então, nenhuma dessas duas situações de comparação a outros devs te favorece. Nenhuma delas te favorece. Se você quiser se comparar, a única pessoa que é saudável você se comparar é você do passado. É o você do passado. Ninguém mais, ninguém menos. Fechou? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? Eu vou continuar seguindo a pauta aqui, mas se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para comentar aí. Show! E aí agora eu vou pegar a pergunta do Matheus. Matheus é da turma de setembro. Ele disse o seguinte: boa tarde, grupo. Estava pensando em fazer uma faculdade e queria saber qual é mais focada para programador front e que tenha back também. Estou meio perdido com as opções que tem. E se é melhor fazer uma EAD ou presencial? Então tá bom. Vamos lá. Desenvolvimento front-end geralmente não exige faculdade. Geralmente. Quando eu entrei no mercado de TI, eu entrei como front-end developer e vários alunos meus entram. Eu não era formado em TI.
não tinha graduação de TI. Meus alunos também, vários casos que não. E eu lembro que a descrição da vaga que eu entrei nem mencionava a faculdade. Nem citava a faculdade. Então, quando você está olhando vagas e você encontra vagas que te interessam, em empresas que te interessam, pega essas vagas e tenta encontrar um padrão nelas sobre vários assuntos, inclusive um deles, faculdade. Vê se as vagas mencionam faculdade. Estou falando de vaga de Front-End Júnior, tá? É nisso que eu sou especializado em ajudar. E aí você deve olhar se na descrição da vaga a faculdade é um requisito obrigatório. Porque muita gente confunde requisitos obrigatórios com requisitos opcionais ou desejáveis. Tá? Então, fica ligado nisso. E cara, a quantidade de gente que não dá a devida atenção a ler conforme deveria, como deveria, na minha opinião técnica, a descrição de uma vaga é muito grande. A maioria da galera não para refletir sobre o que a vaga está pedindo. Sabe quando você lê uma coisa no automático? Se você lê um livro e não resumir um livro, cara, dependendo do livro, você esquece. Você lê 100 páginas, você esquece o que a página 45 a 65 estava dizendo. Por quê? Porque você leu no automático, você não revisou, você não fez resumo do livro. Isso acontece. Agora, ler vaga no automático é muito complicado. Você não pode, você deveria ler uma vaga no mínimo 3 vezes. 3 vezes no mínimo fora do automático. Para entender, fazer seu cérebro entender de vez, sair da correria do dia a dia e fazer seu cérebro focar no que a vaga está pedindo. Quando você lê uma vaga no mínimo 3 vezes, você está focando em pegar também as entrelinhas do que aquilo está querendo dizer. E o que tudo aquilo significa para você, no momento que você está. Vou falar um exemplo para vocês. Olha só. Na Roger Mello Treinamentos de TI, eu contrato estagiários, né? Para alguns cargos. Inclusive, a gente está com vaga aberta agora para editor de vídeo. E eu descubro, só pelo e-mail que a pessoa envia, eu saco na hora se a pessoa leu a descrição da vaga que eu postei ou não leu. Sabe por quê? Lá no finalzinho da vaga, da descrição da vaga, eu coloco assim: envie seu currículo e redes sociais para oi@rogermelo.com.br. Se a pessoa tiver lido esse finalzinho da descrição, ele vai lá no e-mail dele, vai abrir o e-mail, vai anexar o currículo dele e vai enviar no corpo do e-mail algum texto com o link das redes sociais dele. Agora, se ele não tiver lido com atenção, ele vai clicar no envio automático do currículo dele através do sistema da faculdade. E aí o e-mail que vai chegar da faculdade para mim, o e-mail que vai chegar para mim é o da faculdade, não do e-mail dele. E o e-mail da faculdade vai ter o currículo dele, mas não vai ter as redes sociais no corpo do e-mail, como eu pedi na descrição. Então, galera, é muito fácil sacar se uma pessoa leu
a parada ou não leu. Muito fácil, recrutador fareja isso. É treinado para isso. E você enviar um e-mail com um currículo ou alguma coisa no seu e-mail tiver fora do que a descrição da vaga pediu, que era só um detalhe para você ler e se atentar, você pode ser cortado nesse processo. Então fica ligado, para de ler vaga no automático. Desliga de tudo que está à sua volta, foca em ler a parada e lê pelo menos 3 vezes focado. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando para eu continuar aqui. Gabriel Component.ts. Oi, Rogério, começou agora, Gabriel? Dá uma olhada no meu nome aí, acho que você vai descobrir que é outro nome. Sei que pode confundir, mas, enfim, é outro nome, tá? Vamos lá. Outra coisa sobre faculdade. Antigamente, um profissional graduado era algo escasso. Era algo difícil, mais difícil de encontrar. Hoje, se você balançar uma árvore, caem 100 pessoas de TI. 100 pessoas formadas em TI. Então, há tempos, diploma deixou de ser escasso. Deixou de ser escasso. Não é mais um diferencial. Sou formado em blá blá blá. Cara, se liga. Dizer que você é formado em tal coisa, principalmente na área de TI, não garante que você vai entregar resultado. E as empresas querem gente que entrega resultado. O que é resultado para o desenvolvedor? É código rodando, é aplicação rodando. Outra coisa, faculdade não te deixa afiado para o mercado. Eu tenho certeza que você já ouviu um monte de gente falar isso. A pessoa pensa que, eu vou fazer faculdade, quando eu terminar, eu vou conseguir um trampo massa. Não vai! Se a sua expectativa é conseguir um trampo massa por causa do diploma da faculdade que você fez, se liga, brother. Não vai te garantir um bom trabalho, você trabalhar numa empresa legal. Por quê? Porque faculdade não te deixa afiado para o mercado. Simples assim. Rogério, mas a faculdade que eu vou fazer é de front-end e back-end. Beleza. Cara, você tem noção da extensão de coisas que você vai ver numa faculdade de front-end e back-end? As pessoas fazem carreira de décadas com back-end, com front-end também. Mas, relembrando que eu falei ali no começo da live, você não faz ideia do quanto front-end é mais complexo que back. Desculpa, é o oposto. O quanto back-end é mais complexo que front. E aí você entra numa faculdade, você vai ver o que essas duas carreiras, você vai ver um pouquinho de cada coisa e vai aprender nada. Você vai ver tudo superficialmente. As chances são, tá? Pode ser que existam exceções. Eu não conheço. A maioria das pessoas de alunos meus que falam sobre faculdade, ou de outras pessoas que eu ajudo que falam sobre faculdade, falam que faculdade é superficial. E por ser superficial, não te deixa afiado para o mercado. Ponto. O sistema educacional que a gente vive está quebrado. O mundo anda muito mais rápido que o ensino tradicional. No ensino tradicional você vai depender de aprovação do MEC, que não me parece uma boa opção. Não mesmo.
Agora, se você quer muito fazer faculdade, você tem que tomar cuidado para ela não ser um custo de oportunidade. O que seria uma estratégia mais eficiente se você quer fazer faculdade, na minha opinião técnica? É você se financiar primeiro. Você entra na área como front-end e depois você faz faculdade. Agora, se a ideia é ter diploma para começar na área, na minha opinião técnica, não faz sentido, não é necessário. As empresas estão atrás de gente que sabe fazer, de gente que entrega resultado. Certificado de programador é aplicação rodando, é código rodando. Certificado de programador é aplicação rodando. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Gabriel, componente.ts, foi o corretor, perdão, massa. Te acompanho há anos, desculpa, tranquilo, Gabriel. Isso é verdade, apesar de querer ir atrás de uma faculdade de ciências da computação ano que vem, não tenho faculdade. Estudo há mais de 8 anos e consegui trabalho há 2 anos atrás. E graças a Deus estou firme e forte. Boa! Valeu por compartilhar parte da sua trajetória, tá, Gabriel? Show! Uma última pergunta que eu separei aqui é a pergunta do Cristiano. E essa pergunta foi feita no canal do YouTube. No meu canal do YouTube. Que é o seguinte. Roger, o que é mais eficiente? Preciso obter a quantidade de itens de um array de acordo com uma condição. Nessa situação, usei o filter e peguei o length do array retornado. Nesse caso, seria melhor usar o reduce ou daria no mesmo? O reduce seria mais rápido na sua visão? Então a dúvida do Cristiano, obrigado pela dúvida, tá, Cristiano? A dúvida do Cristiano é sobre qual método é mais rápido, reduce ou filter? E a resposta é, não importa. Se houver diferença, é uma diferença de 2 milissegundos. 2 milissegundos vai fazer diferença praticamente nenhuma na sua percepção e do usuário. Então, se preocupar com esse tipo de coisa, galera, é desnecessariamente excessivo. Se você estiver sentindo diferença no seu código porque usou um método ao invés de outro, tem alguma coisa muito errada com a sua aplicação. Vou dar um exemplo. Se você estiver lidando com milhões de dados no front e comparar a performance de um map com um for, qual vai ser mais rápido? Qual dos dois vocês acham que vai ser mais rápido? Lidando com milhões de dados no front e comparando a performance de um map com um for. Sabe qual vai ser mais rápido? Nenhum deles. Porque se você estiver lidando com milhões de dados, você vai travar a main thread do JavaScript. Por quê? Porque esses métodos são síncronos. Map e for são métodos síncronos. Assim como reduce, assim como filter, são síncronos. E o usuário vai ficar esperando. Então, o problema não está na escolha do método. O problema, nesse caso, está em lidar
com milhões de dados de uma só vez. Então, ao invés de você se preocupar com esse tipo de micro-otimização de segundos, você precisa ficar ligado numa parada chamada performance percebida. Ou perceived performance. Falei errado. Perceived performance, no inglês. E sobre perceived performance, eu vou te indicar que você dê uma olhada numa palestra da Fernanda Bernardo no Front in Sampa de 2018. Tá? Então, se você digitar no YouTube só Front in Sampa, ou Front, como nós brasileiros dizemos, em Sampa, Fernanda Bernardo, você vai encontrar essa palestra que ela deu em 2018 sobre performance percebida, ou perceived performance. Tá? Então, cara, esquece essa diferença, para de se preocupar com essa diferençazinha de milissegundos entre map, for, filter, reduce, e foca na performance percebida da aplicação e foca também, óbvio, você precisa observar quantos dados vêm de uma vez para você tratar no front-end. Se você requisita esses dados, esses milhões de objetos, por exemplo, de uma só vez, é claro que vai deixar lento. Então, o ideal é você requisitar um pouquinho de cada vez e de forma assíncrona, para não acontecer de travar a main thread para o usuário que está usando a aplicação. Fechou? Galera, essas são as 3 perguntas que eu separei aqui. Se vocês quiserem deixar perguntas, essa é a hora. Estou nos finalmente aqui para encerrar, tá? Show? Beleza, então. Eu acho que demora a chegar um pouquinho aí até vocês, mas eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Vini Metz, Rick Teodoro, Gabriel, Components.ts, Léo Desenvolvedor Frontend, Luiz Fernando D7, eu sou, Ponto Abade, Mauro P. Santos, Vez Júnior, Paulo Leonardo, Iago Carvalho. Muito, muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui e vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.